Boa tarde a todos, servidores, servidoras, magistrados, advogados, sejam todos bem-vindos. Às 14h02 eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Nenhuma. Aprovada. No expediente, os que independem de pauta, por favor, só para fazer o regulamento. Embargos de declaração na representação número 0600-89955. Relator, Dr. Almiro José da Rocha Lemos. Embargante, Televisão Cabo G Limitada. Embargado, Coligação 100% RN. Recurso na representação número 0601-43736. Relator, Dr. Almiro José da Rocha Lemos. Recorrente, Robson Mesquita de Farias. Recorrente, Trabalho e Superação. Recorrente, Carlos Eduardo Nunes Alves. Recorrente, Coligação 100% RN. E o terceiro, recurso na representação número 0601-41745. Relator, Dr. Ricardo Tinoco de Góes. Recorrente, Sebastião Filgueira do Couto. Recorrente, Trabalho e Superação. Recorrente, Coligação 100% RN. Somente? Obrigado. Comunicações... Opa, desculpa. Não, mas aí já são pautados. Comunicações, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma. Desembargador Cornélio Alves, também não. Doutor Glauber Alves. Eu não, senhor presidente. Doutor André Pereira. Também não, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. Sem comunicações e proposições. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações. Doutora Cibele. Iniciemos então os julgamentos. E aí vamos dar prioridade a doutor Tiago. Os processos em que tem a relatoria do doutor Almiro. Por favor, doutor Almiro. O primeiro é o... Deixa eu ver aqui. Embargo de declaração número 899 de 55. Doutor Almiro Lemos é o relator. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Almiro. Seja bem-vindo. Obrigado, mais uma senhor vez. presidente. Identificado por Vossa Excelência, em termos gerais, o embargante alega omissão no julgado. O tema já foi tratado, inclusive os embargos. A omissão não me parece ocorrer. O STJ tem entendido que, a despeito das mudanças no Código de Processo Civil, se há uma incompatibilidade lógico-jurídica entre a tese seguida e o quanto o embargante deseja ver discutido na demanda, não é o caso de prover os embargos, porque tem-se que o julgamento foi suficientemente fundamentado. Então, senhor presidente, aqui para esclarecer quaisquer dúvidas dos colegas, mas não constatando a omissão, eu voto por desprover os embargos. Alguma divergência? Com o relator. Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo, também na relatoria do doutor Almiro Lemos, é o recurso na representação 1437-36. E Vossa Excelência tem a palavra, doutor Almiro. Senhor presidente, como tema por demais conhecido da Corte, a questão jurídica, eu vou resumir o relatório para dizer que a matéria posta aqui para deslinde é o direito de resposta sobre as seguintes afirmações. Deixe-me ver aqui. Carlos Alves é investigado por supostamente autorizar aumento das tarifas de ônibus de Natal em troca de propina. Nos últimos anos, a passagem em Natal subiu quase 70%. Entre os maiores devedores da Prefeitura de Natal, temos várias empresas de ônibus que juntas devem mais de 70 milhões de reais. Essa dúvida nunca foi paga
É esse o administrador que você quer para o RN? Senhor presidente, é esta questão que está posta a julgamento e creio que seja suficiente para relatar aqui. Em discussão, relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, doutor Almiro, só uma dúvida. Tem parecer? Tem parecer. Não tem parecer, não é isso, A doutor minha Almiro? dúvida é sobre se não teria havido perda de objeto, já que se trata de uma direito de resposta contra uma coligação que Não. o candidato não foi ao segundo turno. É verdade, né? Vamos ouvir o parecer ministerial, não é isso, doutor Almiro? Não tem ainda nos autos, não é isso? Foi com vista ao Ministério Público e retornou sem manifestação. Doutora Cibele, por favor. O Ministério Público, preliminarmente, entende da forma que o doutor Vladimir colocou, uma vez que não se pode mais cumprir esse direito de resposta se houver, já que a parte representada não possui mais tempo de TV, e no mérito opina pela manutenção da sentença, pelo improvimento, uma vez que não se trata de fato comprovadamente inverídico. Então, o Ministério Público opina pela manutenção da sentença. É o parecer. O relator, como vota Vossa Excelência? De fato, senhor presidente, no mérito não tinha muita dúvida, até porque a linha jurisprudencial deste colegiado já foi assentada no sentido da excepcionalidade desta intervenção, mas com mais razão não se justifica a intervenção se a coligação, de fato, não logrou êxito em passar para o segundo turno. Então, eu vou acolher aqui a provocação, as achegas do Dr. Vladimir Capistrano e reconhecer a perda de objeto. Então, vamos votar preliminar, não é isso? Senhor presidente, porque não há nem onde ele usar esse pedido de direito de resposta, porque o outro candidato não chegou ao segundo turno. Então, acolhe a preliminar, doutor José Dantas. Acolhe a preliminar. Acolhe a preliminar. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente. Doutor Vladimir já é o que sugeriu. Também. Desembargador Cornélio Alves também. Então, a unanimidade, o tribunal julgou pela perda do objeto nos termos do voto do relator. Publicado em sessão. Publicado em sessão, ambos, não é isso? Ambos. Tanto o primeiro quanto o segundo. E doutor Almiro não tem mais nenhum, né, doutor Almiro? Então, muito obrigado pela presença, melhoras aí. Agradeço a todos. E bom trabalho. Na sequência tem o doutor Glauber, por favor, retomar assento. Terceiro, na relatoria, doutor Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo Tinoco, por favor. O recurso na representação 1417, dígito 45. Relatoria, doutor Ricardo Tinoco de Góes. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. O recurso já identificado por Vossa Excelência, eu vou fazer aqui, acredito que para poupá-los de uma leitura extenuante, eu irei aqui tentar resumir. A matéria, embora sendo de fato, ela me parece que é de uma singeleza, de uma simplicidade que dispensa maiores divagações ou assim, incursões de natureza jurídica e processual. O que é fato é que é um recurso eleitoral que foi interposto pela coligação 100% RN, em face da decisão monocrática proferida por este juízo, que terminou por julgar improcedente o pedido formulado para reconhecer a violação à imagem e a honra do candidato a vice-governador na chapa do candidato Carlos Eduardo Alves, com referência, com alusão ao uso de uma estratégia de publicidade, de propaganda, mais assim caracterizada como sátira. E na esteira de precedentes já devidamente conhecidos por Vossas Excelências, inclusive dessa corte,
que aqui eu inclusive cito uma da relatoria do Dr. Vladimir Capistrano, que foi proferido o voto e o julgamento se deu recentemente agora, dia 5, próximo passado, 5 de setembro, quero dizer. Eu firmei o entendimento, mantendo a decisão hostilizada, no sentido de que essa adoção desse mecanismo de propaganda eleitoral, ainda que jocoso, ainda que de um modo geral não condizente com determinados padrões de cortesia e de educação, né, ele não tipifica nenhuma ilegalidade a ponto de sugerir a aplicação da reprimenda prevista na legislação eleitoral. De tal sorte que eu entendi de manter a decisão ACOR, proferida em primeiro grau, inclusive fazendo a ressalva de que poderia o interessado fazer uso das vias processuais próprias na justiça comum, já que, evidentemente, o conceito lato de moralidade, de imagem, poderia ser objeto de debate naquela instância. Então, nesse sentido, mantendo fidelidade ao entendimento profligado em primeiro grau, eu estou conhecendo do recurso, mas lançando o voto no sentido do seu desprovimento. Senhor presidente, eu tenho a mesma indagação quanto à perda de objeto. Nesse tem parecer, doutor Ricardo? Tem parecer? Tem, no primeiro grau. Doutor Vladimir, eu não sei qual seria a perda, qual é a ideia, assim, porque, na verdade, Isso. Só que há um dispositivo, eu estou só procurando na norma, que diz, inclusive, que qualquer determinação da Justiça Eleitoral, no sentido de retirada de ar de qualquer postagem, ela cessa a partir da data da eleição. Mas não há também o pedido específico à aplicação de multa? De tal modo que eu entendi que o objeto persistia, não teria ocorrido. Na verdade, o pedido da letra C Pois não. É a procedência do pedido a fim de determinar a retirada da postagem impugnada e que se abstenha de veicular em todas as redes sociais do representado sob pena de multa. Ou seja, a multa era se houvesse descumprimento. Não há pedido de aplicação de multa pela... Seria apenas abstrainte, um mecanismo de execução indireta, né? Não há pedido de aplicação de multa pela postagem. Eu entendi a rigor que não haveria perda porque o candidato permanece, né? Pois não, doutora Cibele. O Ministério Público vem ratificar o parecer pela improcedência e, portanto, ele pelo improvimento com a manutenção da sentença, exatamente porque o interesse de agir permanece, do Cadu Ciarline, né? O caso seriam publicações jocosas em desfavor do candidato ao vice-governador Cadu Rosado. E aí, como o Supremo Tribunal Federal, naquela ADI 4151, declarou a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 do 45 da Lei 9.504, então, nós entendemos, conforme o parecer do Procurador Auxiliar, e aqui ratificado, que a liberdade de expressão seria o que prevaleceria aqui. Então, é pela presença do interesse recursal, não houve perda de objeto, e, no mérito, pela manutenção da sentença em provimento do recurso. A minha ponderação, mas esse argumento de que a candidatura do representante, apesar de que os representados não têm mais candidatura, permanece, mas era com fundamento no parágrafo 6º do artigo 33 da Resolução da Propaganda, que assim dispõe: fim do período eleitoral, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a justiça comum. Mas, no entanto, como o candidato ainda permanece candidato, porque o período eleitoral ainda subjaz. Apesar de que quem postou a mensagem já não é mais candidato, mas em razão dessa permanência da candidatura, então eu concordo que há interesse processual do representante. Então vamos tomar os votos. Doutor José Dantas de Paiva. Acompanho o relator, senhor. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo.
Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator. Obrigado. Também. Embargador Cornélio também. Doutor Glauber Com o Alves. relator. Então, julgado a unanimidade, nos termos do voto do relator, acórdão publicado de sessão, não é isso, doutor Ricardo? Isso. Muito obrigado pela presença Peço e licença. bom trabalho. E vamos retomar com o doutor André. Na sequência agora, o recurso eleitoral número 272, distrito 32, a origem 13ª Zona Eleitoral, município de Santo Antônio. O relator é o doutor José Dantas de Paiva, recorrente Luiz Franco Ribeiro, advogado doutor Edmilson Targino de Oliveira Bezerra, recorrido Ministério Público Eleitoral. O assunto é AIGE, abuso de poder político e econômico. E também tem como recorrido Coligação Reconstruir Maxaranguape 3, o advogado doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Doutor Zé Dantas está em mesa? Senhor presidente, o processo está em mesa e já identificado. E o relatório é: trata-se na origem de ação de investigação. Só um aspecto. A coligação Reconstruir Maxaranguape 3, na verdade, é do processo da relatoria do desembargador Cornélio. Cornélio. Não. É o 2. É o anterior. É Santo Antônio. O meu é de Extremóis. Não, é porque aqui está. Não, o doutor Vladimir está com razão. Foi na. Tem um adiado de ontem que eu... Não, mas aqui no que me foi passado, se é de Santo Antônio, Maxaranguape não podia estar presente aqui. É o 272, está constando aqui como Acho que foi Zé Dantas de publicado. Paiva. No pleno. É porque foi feita a chamada do 272, mas foi lida uma das partes do outro processo. Do outro tá processo. Mas aqui. É porque está aqui na pauta aqui. Foi essa pauta que foi publicada? Então foi publicado errado. Vocês estão com a pauta aí? Não, né? O meu é 802. Não, eu sei, o número está correto, recorrente, mas além quando chega nos recorridos, aí tem O recorrido aqui é o Ministério Público. Exatamente, tem o Ministério Público e também a Coligação Reconstruir Maxaranguape, porque seria um erro. Ó. Aqui tem recorrente Luiz Franco Ribeiro, né? Não, aqui tem o Estou dizendo a recorrente. pauta que eu tenho aqui. No recorrente, que é o número 1, que é o 272, distrito 32. Isso, aí tem recorrente Luiz Franco Ribeiro, o advogado doutor Edmilson, recorrido Ministério Público Eleitoral, o assunto, aí recorrido também, Coligação Reconstruir Maxaranguape 3, que não é Que não recorrido. não faz parte do processo. Nesse Então, caso, algum prejuízo para o julgamento? Republica-se? É melhor. É melhor para evitar. Ministério Público. Não sei se há prejuízo, Porque as partes porque foram recorrido identificadas. somente o Ministério Ministério Público. Público. Eu acho que não há nenhum prejuízo em julgar o processo hoje. Todos de acordo? Vamos lá, então. Não há, porque não há troca. Não há Houve prejuízo somente às partes. um acréscimo que. Um acréscimo devido, mas não traz prejuízo nenhum nas partes. A parte está aqui identificada. Os que. A parte que verdadeiramente precisa estar no julgamento foi Está identificada. Foi acrescido um que não traz. sido um que diverge, mas Inclusive, Ninguém foi presidente, suprimido. a gente tem que ter a certeza se na pauta do DJF foi publicado corretamente, né? Porque isso aí é um espelho da pauta ou é feito para presidir Eu a acredito sessão? que seja um espelho. Que isso É um o espelho. Acho que Então, mas é como diz o doutor José não há Dantas, prejuízo. aqui não houve o doutor omissão. Patrick pode não me houve- ajudar aqui para denulitar Sangrief. Né? As partes legítimas foram devidamente cientificadas do julgamento de hoje. Eu acredito Não que tem há. Tanto prejuízo. o Ministério Público quanto o recorrente que está Estão identificados, é verdade. identificado. Então, superada essa. Não havendo prejuízo, não é isso, doutor Eu não André vejo Pereira? prejuízo nenhum. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Zé Dantas. Então, o relatório. Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento nos artigos 19 e 22 da Lei Complementar número 64/90, contra Luiz Franco Ribeiro, então prefeito do município de Santo Antônio e candidato à reeleição no pleito eleitoral de 2016, pela prática de abuso de poder político e econômico, consubstanciada na utilização das cores do seu partido, no fardamento e nas bolsas dos agentes comunitários de saúde. O juiz da 13ª Zona Eleitoral julgou procedente a AIGE, e a sentença está às folhas 55 e 57, declarando a inelegibilidade do investigado pelo período de 8 anos a contar daquele pleito. E resignado, o investigado interpôs recurso eleitoral, alegando não ter interferido na escolha dos uniformes. Nesse particular, afirmou ter solicitado que a escolha das cores e características dos fardamentos seguisse a orientação firmada pela comissão dos próprios agentes de saúde. Atribui à então coordenadora, Vânia Xavier, a escolha da cor das fardas. Aduz também a inaptidão da cor utilizada nos fardamentos para interferir no ânimo do eleitor e desequilibrar o pleito eleitoral, porquanto a cor utilizada seria impessoal e de domínio público. Argumenta ainda a inexistência de qualquer símbolo alusivo à sua campanha, bem como que as diferentes tonalidades de verde das bolsas e das camisas reforçariam a impessoalidade das cores do fardamento. Em face dessas considerações, requereu a reforma da sentença e a improcedência da AGE. As contras-razões foram apresentadas às folhas 67 a 69, pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, às folhas 76 a 87, apontou em sede de preliminar a ausência do candidato ao cargo de vice-prefeito, na condição de litisconsórcio passivo necessário. A esse respeito, todavia, defendeu não ter havido alteração substancial em sua esfera jurídica, uma vez que, em face da não reeleição do investigado, somente lhe fora combinada a sanção de inelegibilidade, a qual é personalíssima, atingindo apenas o autor da conduta abusiva. Por essa razão, requereu afastamento de eventual decadência pela realização da citação do vice-prefeito no prazo legal. No mérito, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Sim. Não tem sustentação. Não tem. Então, antes do mérito, é oportuno apreciar a preliminar de decadência trazida pelo MP. Embora não tenha havido na espécie a citação do então candidato ao cargo de vice-prefeito, as condutas ilícitas noticiadas na inicial foram atribuídas apenas ao recorrente, não tendo a sentença que declarou a inelegibilidade do recorrente produzido quaisquer efeitos sobre a esfera jurídica do vice. A súmula número 38 do TSE, inclusive, somente menciona a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato. Na espécie, conforme fora relatado, o ora recorrente não obteve êxito na sua tentativa de reeleição, não havendo que se falar, pois, em cassação de diploma ou de mandato. O TSE tem ratificado o mencionado entendimento, asseverando não haver nulidade por ausência de citação do vice-prefeito em ação de investigação judicial, proposta em virtude de condutas ilícitas atribuídas somente ao prefeito não reeleito, em razão da impossibilidade de aplicação de cassação de registro ou diploma e do caráter pessoal da possível inelegibilidade. E aqui eu trago várias decisões do TSE, e nessa esteira, senhor presidente, não se fazendo necessária a citação do vice-prefeito como litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar com efeito em configuração da decadência. Então, afasto. Todos de acordo nesse aspecto? O relator. No mérito, senhor presidente e demais colegas, serei breve.
as alegações do recorrente não merecem ser acolhidas. Os atos de promoção ilícita de sua candidatura, praticados por meio de distribuição de fardamento nas cores de sua campanha aos agentes de saúde, foram suficientemente demonstrados nos autos, assim como a gravidade das circunstâncias com que foram praticados. No caso em análise, os agentes de saúde foram surpreendidos com a entrega, em plena campanha eleitoral, em 26 de agosto de 2016, do fardamento que utilizariam no desempenho de suas funções, o que levava à cor do partido e da campanha do recorrente. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram contundentes a respeito da associação pelos munícipes entre o fardamento verde utilizado pelos agentes de saúde e a gestão do então prefeito, filiado ao PMDB da época, a ponto de apelidarem o fardamento de kit Bacurau ou periquito verde. E aqui eu trago, senhor presidente, vários depoimentos feitos em juízo da testemunha Raimundo Rodrigues dos Santos, Maria Gorete Orrico, Antônio Alves Bezerra, Janaína Delvi, todos no mesmo sentido, de forma unânime e harmônicas entre si, que de fato as cores apresentadas no fardamento dos agentes de saúde tinham as cores do partido do prefeito. E continuando com o voto, depois desses depoimentos transcritos, digo o seguinte: a intenção do recorrente de propagar os atos de sua gestão por meio dos agentes de saúde, como se vê, foi inegável, não apenas pelo fato de tê-los surpreendido com a entrega do uniforme com as cores do partido utilizada, por isso mesmo na campanha eleitoral, como também pelo ato de força contra eles empregado, ao obrigá-los a utilizar a farda sob pena de corte do ponto. O termo de compromisso referido pelas testemunhas, aliás, encontra-se anexado às folhas 124 dos autos, como notícia do fato, e a mídia também está anexada, e nele se lê: comprometo-me a utilizá-los sempre, e a assinatura ilegível, incorrerá contra a minha pessoa em auto faltoso, sujeitando-me às penalidades legais. O prefeito de então e o requerente aqui determinava que os agentes assinassem. Nítido, portanto, o objetivo do recorrente de promover sua campanha eleitoral por meio da associação entre as cores do seu partido e as ações de sua gestão. E aí, nesse contexto, eu trago aqui também alguns julgados, nesse caso, e até mesmo aqui do TRE, senhor presidente. Eu posso fazer um resumo do fato. Há nos autos, de fato, comprovantes que o recorrente obrigou os servidores a se utilizar de um fardamento com as cores do partido. Aqui o Ministério Público, inclusive eleitoral, lá da zona eleitoral, foi bem diligente ao somar a quantidade de visitas diárias dos agentes judiciários, dos agentes de saúde, às casas dos eleitores, e ele faz uma contabilidade que pode ser, de fato, levada em consideração, quando multiplicou 8 visitas diárias durante o período eleitoral, que daria exatamente 7.200 imóveis visitados. É mais ou menos o que ele recebeu de voto nas eleições. E diante dessa prova, e há nos autos também, senhores juízes, senhor presidente, recomendações do Ministério Público Eleitoral da comarca, em quem recomenda ao prefeito de então que não utilizassem as cores do partido nas fachadas dos imóveis, das repartições públicas, porque era um comportamento dele de até então. Então, o nosso convencimento é de que, de fato, ele cometeu abuso do poder político. E diante desses fatos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente pela prática de abuso do poder político perpetrado
durante a campanha eleitoral de 2016 e é como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, como muito bem relatado e consta do voto do eminente relator, a prova que consta dos autos é suficiente e satisfatória a demonstrar que, de fato, houve o abuso perpetrado. Então, eu acompanho integralmente o bem lançado voto pelo relator. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir Capuchano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio Alves. Doutor Glauber Alves. Com o relator. Doutor André Pereira, nosso decano. Senhor presidente, depois de um voto tão bem lançado, elogiando também o poder de síntese do relator, eu acompanho integralmente. Muito obrigado, senhor colega André. O tribunal, a unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agora sim, né, desembargador Cornélio, recurso eleitoral 802, diz 77, a origem 64ª Zona Eleitoral, Maxaranguape. O relator é o desembargador Cornélio Alves. Também uma AIGE, abuso de poder político, captação ilícita de sufrágio. Recorrente Amaro Alves Saturnino, advogado Dr. Tiago Cortez. Recorrente Maria Ivoneide da Silva, advogado é o mesmo. Recorrente Amaro Alves Saturnino Júnior, mesmo advogado. Recorrente Nildomar Armando da Silva, mesmo advogado. E o recorrido, Coligação Reconstruir Maxaranguape 1, 2 e 3. E todos têm como advogado o Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. E teremos sustentação oral. Desembargador Cornélio, senhor presidente, eu gostaria de registrar que nesse processo eu não funciono. Tenho suspeição. E nesse caso foi convocado? Não, senhor presidente, porque não envolve perda de mandato, já que são não envolve não eleitos. Perda de mandato, não. Então, desembargador Cornélio, Vossa Excelência tem a palavra. Não. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Amaro Alves Saturnino, Maria Ivoneide da Silva, Amaro Alves Saturnino Júnior e Nildomar Armando da Silva, em face de sentença proferida pelo juiz da 64ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na ação de investigação judicial eleitoral, declarando a inelegibilidade dos ora recorrente para as eleições que se realizaram nos 8 anos seguintes ao pleito ocorrido no ano de 2016. Em suas razões, os recorrentes alegam que não houve a utilização de servidor público na campanha durante o horário do expediente. Aduzem que não há prova que Nildomar Armando da Silva fosse servidor público à época da campanha, ou de que tenha realizado propaganda eleitoral em horário de expediente. Sobre a caracterização da captação ilícita de sufrágio, sustentam que a reunião ocorrida no assentamento Quilombos teria acontecido no dia 20 de julho de 2016, portanto, fora do período de propaganda eleitoral, e que a sentença não poderia reconhecer dita ilegalidade por não haver nenhum candidato registrado naquele período. Afinal, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença atacada, julgar improcedente a pretensão autoral. Contra razões, as folhas 300, 368, está a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Em discussão, relatório. Aprovado. Doutor Tiago Cortez, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores juízes, senhora representante do Ministério Público Eleitoral. Esse caso é vindo da Zona Eleitoral de Extremóis, município de Maxaranguape. Trata-se de uma AIGE onde haviam diversas condutas imputadas aos recorrentes, muitas condutas, eu não me lembro nem quantas são, e o juiz reconheceu 2 na sentença aptas, em tese, a caracterizar o abuso de poder. E aí eu gostaria de dividir essas 2
na seguinte forma: o uso de servidor público para a realização de campanha eleitoral por meio de internet. Pois bem, o juiz reconheceu que, por documentos de folhas 245 e 246, percebo que a pessoa de Nildomar Armando Silva foi servidor público comissionado do município até 31 de agosto de 2016, inclusive recebendo salário conforme contra-cheque. Aqui, esse fato diz o seguinte: Nildomar era um blogueiro de Maxaranguape, tinha páginas no Facebook e em suas redes sociais ele era e ainda é um crítico da atual gestão de Maxaranguape, eleita em 2016. Sempre por redes sociais, nunca por rádio e televisão, que é uma diferença gritante, como diz a própria lei. E o que é que aconteceu? Esse senhor, Nildomar, que também é recorrente, ele foi exonerado do cargo que ocupava em maio de 2016. Maio de 2016. Qual é a prova de que ele foi exonerado em maio? Nada mais, nada menos do que um relatório do Tribunal de Contas do Estado. Não é uma prova unilateral. O Tribunal de Contas do Estado, prova juntada pela própria coligação investigante, para mostrar que ele era cargo comissionado no município. E por que o juiz usa o documento de folha 245? Durante a instrução do feito, o juiz mandou oficiar ao município de Maxaranguape para que informe até quando Nildomar foi cargo comissionado. Aí vem uma declaração unilateral do chefe de gabinete da prefeitura, não é nem o secretário de Administração e Recursos Humanos. O chefe de gabinete, nomeado pelo prefeito da coligação aqui recorrida e adversário político dos recorrentes, ele diz o seguinte: em atenção ao ofício 015/2017, remetido por Vossa Excelência, requerendo informações sobre o exercício das atividades de Nildomar Armando da Silva, informamos que, segundo os documentos existentes nos arquivos da pasta do servidor, Nildomar da Silva, herdados da antiga gestão, este exerceu o cargo comissionado nesta prefeitura até 31 de agosto de 2016. Isto é tomado como verdade real. E não o é, porque o próprio Tribunal de Contas diz que ele só recebeu até maio de 2016. Pois com essa declaração aqui, simplesmente o juiz valora a prova como verdade real e considera ele servidor público. E mais, o faz para presumir que a prefeita e que o vice-prefeito, então candidato a prefeito nas eleições de 2016, sabiam e autorizaram a conduta dele. Sem uma testemunha só dizer isso. Presunção total do fato. Então, por esta razão aqui, não há prova de que ele é servidor público. Não há. Ele é um crítico, sim, fez em suas redes sociais, em seu blog, mas não há prova de que a prefeitura tenha fomentado ele neste episódio. E mais, aplicou-se a sanção mais grave, que é a de inelegibilidade, sem sequer falar em multa. Reconheceu esse abuso de poder, sem sequer falar em multa. Então, o recurso quanto a esse fato é no sentido da reforma, porque não há prova, principalmente, de que ele seja servidor público e tenha feito isso em horário de expediente. Mas ainda há um fato mais grave reconhecido na sentença, Excelências. Como bem relatado, disse Sua Excelência o juiz que houve captação ilícita de sufrágio. Eu repito a Vossas Excelências, captação ilícita de sufrágio não é abuso de poder, por parte de Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior. E pasmem, Excelência, captação ilícita de sufrágio por uma reunião feita em 20 de julho, reconhecida pela sentença. Como é que se tem captação ilícita de sufrágio no dia 20 de julho, se o registro de candidatura foi 15 de agosto de 2016? E a captação ilícita, ela só incide da data do registro ao dia da eleição? O juiz não traça uma linha sequer de abuso de poder quanto a este fato. Apenas captação ilícita de sufrágio. E mais, o recorrente Amaro Alves Saturnino sequer candidato era. Jurisprudência do TSE é clara no sentido de terceiro não poder ser penalizado pela captação ilícita de sufrágio se não for o candidato. É por isso que o recurso merece provimento para reformar a sentença. Porque mais, qual é o fato
que o juiz considerou captação ilícita de sufrágio. Aí aqui diz a sentença. Em reunião no dia 20 de julho de 2016, efetuou promessa referente à regularização dos terrenos do assentamento Quilombos em troca de votos ao então vice-prefeito e candidato a prefeito Amaro Alves Saturnino Júnior. É jurisprudência pacífica. A promessa coletiva não é captação ilícita de sufrágio. A promessa tem que ser individual e direta ao eleitor. Não poderia ter sido reconhecida captação ilícita de sufrágio. E mais, mesmo que se trate esse fato como abuso de poder, uma única reunião não tem a gravidade suficiente das circunstâncias do fato para que se declare uma sanção tão séria quanto uma inelegibilidade de 8 anos. Então, mais um motivo para a sentença ser reformada em relação a esse fato. Primeiro, reconheceu explicitamente, disse Sua Excelência o juiz, assim, quanto ao fato da reunião, assim, pelas provas documentais e testemunhais carreadas aos autos, a conclusão é de que houve captação ilícita de sufrágio praticada pelos investigados Amaro Alves Saturnino Júnior e Amaro Alves Saturnino, merecendo neste ponto a presente demanda sua procedência. Repiso, não há captação ilícita de sufrágio por quem não é candidato. Não há captação ilícita de sufrágio antes do dia 15 de agosto. Então, por esses motivos, é que se requer o provimento do recurso para a total reforma da sentença. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Caio Vitor falará em nome dos recorridos, Excelências. Pois não, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Nobre presidente, ilustre relator, demais membros dessa corte, colega advogado, ilustre representante do Ministério Público. Excelências, de fato, essa ação de investigação judicial eleitoral, ela foi ajuizada com base em 4 fundamentos, dos quais 2 restaram devidamente comprovados e documentalmente por meio de prova testemunhal. O que acontece? Nós vamos centrar em relação a esses 2, porque de fato foram os 2 pontos, fundamentos autônomos, que foram suficientes para obter a declaração de procedências nessa ação de investigação judicial eleitoral. E, Excelência, só para pontuar, essa ação foi proposta com base no fundamento, no artigo 22.14 da Lei de Inelegibilidades. O dispositivo da sentença, ele trata especificamente com a procedência com base no artigo 22.14, e por mais que respeitemos o brilhantismo do colega Tiago Cortez, o que se busca no recurso é justamente se fiar no obter ditum da sentença para buscar a sua reforma, quando expressamente a inicial foi proposta com fundamento no abuso de poder econômico, a sentença no dispositivo embasa a procedência com base no artigo 22.14, ou seja, toda a pretensão e reconhecimento dela foi com base no abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação social. E o que acontece, Excelências? Impasse no primeiro fundamento. O senhor Nildomar Armando da Silva era detentor de vários blogs e redes sociais e perfis na rede social. E no estudo inicial da investigação, para mostrar os indícios, se buscou esse elemento dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado para verificar se ele de fato era servidor ou não do município de Maxaranguape. E lá se tinha esses relatórios de folha de pagamento. E o Nildomar estava na folha de pagamento do município. Só que na contestação se questionou até quando foi o vínculo jurídico desse servidor com o município de Maxaranguape. E aí ambas as partes solicitaram a notificação da prefeitura. Isso foi solicitado por ambas as partes, está no termo de audiência, e a prefeitura informou, se Vossas Excelências verificarem o ofício junto a uma informação do setor de RH responsável, que é servidor efetivo da casa, não é por parte, o chefe de gabinete apenas encaminha as informações anexas que foram prestadas por servidor efetivo da casa, a pedido de ambas as partes. Existia a dúvida em prol da verdade real, se buscou. Até quando foi?
E essa prova veio para os autos e foi aberto o prazo para impugnação e nenhuma das partes impugnou esse documento. Não há no processo impugnação contra a veracidade do conteúdo desse documento vindo da Prefeitura, ratificando que esse servidor, Nildomar Armando da Silva, prestou seus serviços como ocupante de cargo de provimento em comissão até o dia 30 de agosto. Ou seja, durante o curso da campanha eleitoral, durante o período da propaganda eleitoral. E aí a sentença está clara, excelências. No dia 25 de agosto, às 15h56. No dia 25 de agosto, às 8h21. No dia 26 de agosto, às 14h27. 11h39, dia 26 de agosto. 11h52. 26 de agosto, 12h26. 26 de agosto, 13h44. Ou seja, todos durante período de hora. Aqui tem um múltiplo horário de expediente. Não trabalhava de manhã, tem postagem à tarde. Não, ele trabalhava à tarde, tem postagem de manhã. Durante o horário de expediente. E aí, excelências, é tão engraçado esse caso que o senhor Nildomar, ele respondeu em sua rede social, porque surgiu um comentário de que Nildomar era um servidor fantasma. E aí ele, para responder esse questionamento, se ele era fantasma ou não, tá as folhas 85, ele fez uma postagem na rede social dele dizendo: o fato do meu nome estar nessa relação não significa que eu seja fantasma. Muito pelo contrário, trabalho e posso provar. Aí ainda, entre aspas isso, tá, excelências? Tenho um circuito de comunicação social na internet, através dele faço mídia social. Por sinal, muitos de vocês conhecem, eles são Blog do Domar, Face Amar Macharanguape, Face Domar Armando e o canal do YouTube Domar Armando. A contratação se dá para que seja executada uma assessoria de mídia em meu circuito comunicativo nas redes sociais. Está as folhas 85. Está divulgado. O servidor dizendo, está as folhas 85, dizendo que ele era contratado para fazer esse serviço. Como é que não tinha conhecimento desse ato, excelências? Como é que não se tinha conhecimento desses atos? Era impossível. Isso aqui foi juntada a inicial essa postagem, em nenhum momento o conteúdo dela foi contestado. Nenhuma testemunha foi trazida aos autos para dizer que isso aqui era uma inverdade. O próprio Nildomar não foi nem para as audiências de instrução. Então, excelências, é um fato que o recorrente, apesar do brilhantismo da tese esgrimida pelo colega doutor Tiago Cortez, não tem fundamento a reforma dessa razão de julgar procedente, e aí repise com base no artigo 2214, que prevê justamente uns indevidos meios de comunicação social, o abuso do poder político, e um servidor realizando propaganda negativa aos adversários do eleitor, em horário de expediente, e favorecendo, fazendo postagens favorecendo o candidato à eleição, durante o curso da eleição, não tem fenômeno mais claro de abuso de poder político, excelência, do que esses constatados nessa situação trazida a julgamento a Vossa Excelência. E aí o outro ponto, excelências, trazido é a descrição no evento, de fato aconteceu em 20 de julho, por lealdade processual tem que se destacar isso, os recorrentes não impugnam isso, e a veracidade está toda aqui, mas se questiona o conteúdo e o fato, a gravidade dessa potencialidade dessa conduta ou não. E aí o que se tem a destacar, excelências? Primeiro, Amaro Saturnino, ex-prefeito da cidade, servidor público vinculado ao município, reúne numa comunidade eleitores de Macharanguape, traz outros servidores da Secretaria de Tributação do município, com o filho pré-candidato, e lembre-se, excelências, 20 de julho já é o período de realização de convenções partidárias. Ou seja, o período eleitoral já estava em pleno curso. Se de fato é anterior ao registro de candidatura, não se pode ter claro de que o abuso de poder político e econômico, ele não se configura apenas no período de registro. Ele se configura e abarca também fatos anteriores. Para isso é que se existe essa disposição e essa diferenciação. E por mais que tenha esse obter dictum na sentença,
volto a frisar, o dispositivo e toda a fundamentação, ela é muito incisiva ao caracterizar o abuso de poder econômico, ao abuso de poder político. Então, e o que Amaro Saturnino nessa reunião faz? E está transcrito, Excelências. O áudio, que está às folhas 150, foi transcrito na inicial, as testemunhas ratificaram o conteúdo dessa reunião do Amaro Saturnino com seu filho do lado e dizendo: vive andando aí meia dúzia de Malaquias tentando fazer a cabeça de vocês, Malaquias que nunca fizeram nada em Maxaranguape, e a maioria nem conhecer vocês conhece da Copa do Mundo para cá, não é o caso de Amaro, que vocês conhecem desde quando chegaram aqui, e nós estamos aqui agora para regularizar a situação de vocês, e é por isso que eu conversei com todos os funcionários da prefeitura, Mário, Gilberto, Ronaldo, Cormélio, Geórgio, todo esse povo que vão ser responsáveis a vocês e visitar vocês dentro desses 15 dias. Né? Mais na frente, Excelência. Primeiro vai se fazer a escritura da área todinha, pelo nome da prefeitura, e depois a prefeitura vai desmembrar todo lote por lote para vocês. Agora estamos dizendo aqui, não é enrolando não, porque vocês me conhecem e sabem que nunca enrolei vocês. Vocês sabem que eu prometo para não fazer. E aí, Excelências, destacando o que ele tinha feito e descredibilizando o seu adversário, Luiz Eduardo. Enfim, a transcrição é longa, mas está destacado, está nos autos, Excelência. Por isso é que, ratificando as sentenças, os dois fundamentos estão muito bem comprovados por mídias e provas documentais, ratificados pelas testemunhas, e para que se mantenha a sentença de inelegibilidade diante da gravidade dessas condutas que tiveram a finalidade de desequilibrar condições de igualdade de disputa. Obrigado, senhores. Pois não. O voto já está disponibilizado desde manhã e tem o seguinte teor: preenchido o requisito de indenicidade, conheço do presente recurso. No caso em tela, o cerne da controvérsia recursal cinge-se acerca da condenação de recorrente pela suposta utilização de servidor público para a realização de campanha eleitoral por meio da internet no horário de expediente, assim como a promessa de entrega de bem público em troca de voto. Ressalto que, ao tempo dos fatos em exame, Amaro Alves Júnior ocupava o cargo de vice-prefeito de Maxaranguape e era candidato a prefeito para o mandato vindouro. Amaro Alves Saturnino, genitor do primeiro, ocupava o cargo de secretário municipal de tributos. Maria Ivoneide da Silva ocupava o cargo de prefeita de Maxaranguape. E Nidomar Armando da Silva era servidor comissionado municipal. Para a melhor compreensão da matéria, passemos ao exame individualizado de cada uma dessas condutas. A primeira, abuso do poder, utilização de servidor público para a realização de campanha eleitoral por meio de internet no horário de expediente. Em relação ao referido ponto, faz imperioso consignar que a matéria devolvida à Corte Regional está restrita à prática em tese de abuso do poder, mediante a utilização de servidor público municipal no horário do expediente para a promoção de campanha eleitoral. Eis que o juiz sentenciante entendeu que o recorrente Nildomar Armando da Silva atuou com conhecimento e anuência da então prefeita de Maxaranguape, Maria Ivoneide da Silva, no momento do expediente e no exercício de cargo público comissionado junto ao aludido município, para difundir nas redes sociais mensagens com finalidade política eleitoral. Excediço que, para a configuração do ato abusivo, faz necessário que as circunstâncias que o caracterizam sejam graves o suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, nos termos do inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que eu transcrevo abaixo. Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo que a aferição da gravidade para fins de caracterização de abuso do poder deve-se levar em conta as circunstâncias do fato em si, não se prendendo a evento ou a eventuais implicações no pleito, muito embora tais implicações, quando existentes, reforcem a natureza grave do ato. Isso é um precedente do recurso especial eleitoral 19847. Inclusive, esta Corte também já decidiu. Eu cito aí um acordo aí da relatoria, um recurso eleitoral da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, e abaixo é a doutrina de José Jários Gomes.
E continuo. Primeiramente, destaque a documentação acostada, notadamente o ofício da Prefeitura Municipal, de folhas 245, assim como os contra-cheques juntados às folhas 249 e 254, revela que o recorrente Nildomar Armando da Silva era, de fato, servidor comissionado do gabinete da Prefeitura Municipal de Maxaranguape, inclusive exercendo o cargo de assessor de comunicação na referida municipalidade. No que tange propriamente a conduta, analisando detidamente o caderno processual, verifica os documentos de folha 60 a 71, juntados pelos horas recorridos, são reproduções de postais realizadas no denominado Bloco do Domar e na rede social Facebook. Na rede social Facebook, dentro dos perfis anônimos. Amar Maxaranguape, Maxaranguapoli e Manuel Preto, totalizando mais de 40 publicações, a quais, por meio de fotos, vídeos e mensagens de apoio, evidencia o favorecimento político da candidatura de Amaro Alves Saturnino Júnior, então candidato ao cargo de prefeito municipal. De logo, impõe esclarecer que, apesar dos perfis serem anônimos, o recorrente Nildomar Armando da Silva afirmou em sua conta pessoal no Facebook ser o detentor das aludidas páginas, conforme documentos de folhas 84 e 85, nos seguintes termos. Tem um circuito de comunicação social na internet, através do qual faço mídia social. Por sinal, muitos de vocês conhecem eles. São Blog do Domar, Face Amar Maxaranguape, Face Domar Armando e o canal do YouTube Domar Armando. A contratação se dá para que seja executada uma assessoria de mídia em meu circuito comunicativo nas redes sociais. Foi o que ele disse. Nesse diapasão, observo que o abuso do poder resta suficientemente evidenciado, considerando, sobretudo, em várias publicações foram disponibilizados o perfil do Facebook, Amar Maxaranguape, em dias úteis e no horário normal do expediente, como comprova o documento de folha 68 e 71. E aqui eu transcrevo, né, algumas mensagens que ele postou. Agradecemos ao querido povo de Maxaranguape por receber na nossa grande equipe 15 o nosso prefeito Marinho e a nossa vice Marta Maria de Braços Abertos. Muito obrigado. Caminhamos do 15, uma festa, um sucesso, um show. Vem com a gente. Nossa caminhada é hoje em bairro de Maxaranguape, vem com a gente, fazer diferente, com a força do povo, é 15. Nos casos dos autos, entendo que as condutas imputadas ao recorrente encerram gravidade suficiente à caracterização do abuso de poder, na medida em que referidas postagens foram realizadas durante o período de expediente por um servidor público, normalmente levando em consideração que o referido funcionário foi contratado para exercer o cargo de assessor de comunicação do Executivo Municipal, o qual, se valendo de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, contribuiu para o desequilíbrio da disputa eleitoral no sentido que objetivou, através das postagens, alavancar a candidatura do recorrente Amaro Saturnino Júnior, em detrimento do outro candidato. De mais a mais, ressalto que, referidas postagens, a enaltecer apenas o candidato, além de divulgar e convidar a população em geral para a caminhada em favor da campanha de Amaro Saturnino Júnior, mostra potencial para desequilibrar a disputa eleitoral, tendo em vista, sobretudo, o meio de divulgação e o tamanho do município. Sobre este ponto, colaciono o importante fundamento registrado na decisão de primeira instância. Abro aspas. Analisando a prova documental e oral colhida nos autos, estou caracterizado o abuso do poder econômico, uso indevido, excesso ou manipulação por parte do então servidor público Nildomar Armando da Silva, através das redes sociais em horário de expediente público, para fins eleitoreiros, alavancar a candidatura do requerido Amaro Alves Saturnino Júnior e prejudicar a candidatura de Luiz Eduardo Bento da Silva. No tocante à alegação da falta de comprovação da participação dos demais recorrentes, entendo que não deve ser afastada a responsabilidade de Maria Ivoneide da Silva, tendo em vista que, na qualidade de gestora municipal, à época dos fatos, tinha o dever de nomear servidores comissionados comprometidos com o interesse público municipal, bem como fiscalizar permanentemente os atos por eles praticados. Como bem ressaltou a Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de folhas 404 e 425, a recorrente estava na condução da Prefeitura Municipal de Maxaranguape, de forma que, abre aspas, ao permitir que pessoa de sua confiança promovesse a candidatura do candidato por ela apoiado, assumiu responsabilidade pelos atos de seus prepostos. Fecha aspas. Quanto ao recorrente Amaro Alves Saturnino Júnior,
A jurisprudência do TSE é pacífica em afirmar que a condenação de candidato pela prática de abuso prescinde da demonstração de sua responsabilidade ou de anuência em relação à conduta abusiva, sendo suficiente a comprovação de que ele tenha oferido benefício em razão da prática do ilícito. Eu citei um precedente. A par dessas considerações, observe-se que os fatos imputados restaram suficientemente comprovados por prova segura e inconteste relativamente à utilização de atuação de servidor público em benefício do candidato recorrente, razão pela qual não merece acolhimento à petição à recursal. Desta feita, resta comprovada a configuração do ilícito eleitoral, a ensejar a manutenção da condenação do investigado à recorrente nos termos exatos da sentença de folha 268-279. O segundo ponto, que seria a promessa de vantagem em troca de voto. Ultrapassado o referido ponto, passo a análise acerca das supostas promessas de regularização da situação dos terrenos feitas aos moradores do assentamento Quilombo, localizado no município de Macharanguape, caso então o candidato recorrente Amaro Alves Saturnino Júnior fosse eleito ao cargo de prefeito do município. Pois bem, o juiz sentenciante entendeu que neste tópico estou caracterizado o abuso do poder e a promessa de vantagem em troca de voto, consoante demonstra a sentença de folha 268-279. De fato, resiste o que não há como entender de forma diversa, uma vez que, analisando as provas testemunhais escolhidas em juízo e o áudio contido na mídia de folha 50, constato que o recorrente Amaro Alves Saturnino Júnior e Amaro Alves Saturnino efetuaram promessa de regularização da situação dos terrenos aos moradores do assentamento Quilombo, caso o primeiro fosse eleito ao cargo de prefeito municipal. Aí, na sequência, eu faço a transcrição de alguns depoimentos, né? O de Amado Saturnino. Ele diz o seguinte: e nós estamos aqui agora para regularizar a situação de vocês. E é por isso que eu conversei com todos os funcionários da prefeitura, Mauro, Gilberto, Ronaldo, Carmélio, George, todo esse povo é que vão ser responsáveis e vão visitar vocês dentro desses 15 dias. O depoimento de Amado Saturnino diz o seguinte: quem está de fato com a equipe aqui, compromissada, aqui a partir de segunda-feira vai botar o povo na rua para resolver a situação de vocês, somos nós, entendeu? Vocês precisam ser os nossos porta-voz, porque nem todo mundo veio aqui quando vocês saírem daqui. Acrescente que a testemunha Cristiano Gomes, um morador do assentamento Quilombo, confirmou em juízo que os recorrentes Amaro Alves Saturnino Júnior e Amaro Alves Saturnino promoveram uma reunião com alguns residentes do mencionado assentamento e utilizaram o tema regularização de terrenos como forma de coagir ocupantes a aderir à campanha do recorrente. A testemunha afirmou ainda que houve o pedido de votos para o candidato Amaro Alves Saturnino Júnior e que foi oferecida em troca a regularização dos terrenos. Disse também que na época da reunião já havia iniciado o período de propaganda eleitoral com distribuição de material de campanha e a circulação de carros de som. De mais a mais, no depoimento de Josiane Vicente Leão, outra moradora do assentamento, a mesma afirma que, embora não tenha havido pedido expresso de votos, na mencionada reunião foram proferidas as seguintes palavras pelo recorrente, Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior. Abre aspas. Se a gente apoiasse ele, se a gente ficasse a favor dele, a gente ganharia os terrenos. No referido depoimento, a testemunha menciona ainda que havia material de propaganda e que foram distribuídos panfletos no local. Com efeito, as provas testemunhais evidenciaram que houve uma reunião de natureza político-partidária nas semanas que antecederam o dia do pleito municipal, portanto, durante o período de campanha, com a participação efetiva de Amaro Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, bem como de outros servidores da prefeitura, e que na ocasião foi prometida a regularização da situação dos moradores do assentamento Quilombo em troca de apoio às eleições. Fora isso, as testemunhas revelam também que todos os presentes na reunião eram moradores do mencionado assentamento e simpatizantes do grupo político recorrentes. Essa diz que a captação ilícita do sufrágio tem por objetivo proteger para a escolha do eleitor, estando previsto no artigo 41, e eu transcrevo aí. Segundo o entendimento da jurisprudência eleitoral, abre aspas, para a configuração do ilícito previsto no artigo 41, não foi necessário o pedido explícito de voto, bastante que, a partir das circunstâncias do caso concreto, seja possível inferir o especial fim de reagir no que tange a captação do voto. O TSE
no recurso ordinário 2373. Sobre o tema, também cito aí a doutrina de José Jairo. O trocínio resiste à desnecessidade da presença de potencialidade lesiva para a consumação da captação ilícita do sufrágio, visto que o bem jurídico tutelado é a liberdade do voto do eleitor. Transcrevo outro acórdão. No caso, resiste que, diante das circunstâncias do evento, levando em consideração, sobretudo, o contexto fático, o comportamento e, principalmente, a relação dos envolvidos, resta evidenciado o fim de obter votos, incorrendo no preceituado artigo 41 da Lei 9.504. Outro sim, com base no mesmo núcleo fático, em que aprecia a imputação da captação de sufrágio, entendo configurado o cometimento do abuso do poder pelo recorrente Amaro Alves Saturnino Júnior, com a cooperação de seu genitor, Amaro Alves Saturnino, hipótese prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Inclusive, o juiz de primeira instância, a enfatizar a prática do abuso de poder, fundamentou o ilícito nos seguintes termos: promessa de entrega de bem público em troca de voto, uso de servidores públicos em campanha eleitoral, condutas vedadas, abuso do poder político e econômico. E ele transcreve, ele diz o seguinte, eu estou transcrevendo: compulsão dos autos, em especial das provas documentais juntadas com a petição inicial, em especial a da gravação do diálogo travado entre Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, na comunidade Nova Maxaranguá, quilombos, com populares, percebo que Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, com claros propósitos eleitorais, citando inclusive servidores públicos nominados, Mauro, Gilberto, Ronaldo, Carmelo, George, efetuaram promessa de regulação da situação dos terrenos aos moradores do assentamento Quilombo, localizado em Barra do Maxaranguape, caso o candidato Amaro Alves Saturnino Júnior fosse eleito ao cargo de prefeito de Maxaranguape. Com efeito, o conjunto probatório formado por provas testemunhais e documentais revela-se que o recorrente, valente dos seus cargos na esfera administrativa municipal, inclusive com autorização de servidores subordinados, ofereceram aos eleitores a regulação dos seus terrenos com a evidente finalidade de obter-lhe o voto, restando caracterizada a captação ilícita do sufrágio associada ao abuso do poder político. Ademais, não merece procurar a alegação do recorrente no sentido de que a promessa de terreno teria ocorrido fora do período de campanha eleitoral, uma vez que o depoimento da testemunha de juízo evidenciou que, à época do fato, já havia iniciado o período de propaganda. Há de argumento tanto, ainda que o ilícito e exame tenha ocorrido fora do período de campanha eleitoral, a jurisprudência dos tribunais eleitorais, inclusive desta Corte, admite a apuração de fatos ocorridos antes do início do processo eleitoral em sede de AGE, por abuso do poder, conforme enunciado que segue. Aí menciono. Sobre esse tema, oportuno transcrever o que foi asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral no parecer de folhas 44, abre aspas. Ainda que não houvesse prova suficiente para demonstrar que a alegada captação ilícita de sufrágio ocorreu em plena campanha eleitoral, a ação dos investigados, ora recorrente, pode caracterizar em tese o abuso do poder que não se encontra vinculada ao limite temporal. Assim, diante da moldura fática delineada no processo, constato ser possível concluir pelas práticas do abuso de poder e captação ilícita do sufrágio por Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, eis que presentes prova robusta e contundente que confluem para tais resultados, de modo que a sentença deve ser igualmente mantida quanto a esse tópico, promessa de vantagem em troca de voto. A tua exposto, em mania com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e nego provimento a recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada. É como voto. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho. O relator esmiuçou a prova documental e a prova testemunhal, de forma que acompanho. Nosso decano, doutor André Pereira. Com o relator, senhor presidente, integralmente. Vossa Excelência pode repetir, por favor? Sim, obrigado. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho o relator. Doutor Luiz Gustavo. Está impedido. Sim, está impedido. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, eu acompanho o relator no resultado, mas eu tenho divergência em alguns dos fundamentos e eu vou explicitar até porque isso gera precedentes. No caso específico da conduta do servidor Nildomar, e o cara que se chama Dumar, morando em Maxaranguape, é bem próprio, né? Do servidor Nildomar, ficou evidenciada a conduta, e eu nem discuto aqui
tempo, se no período ele era servidor ou não, eu estou satisfeito com a prova dos autos, só que não há nenhuma prova de participação dos recorrentes Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior em relação à conduta desse recorrente, Nildomar Armando da Silva. Ao contrário, inclusive no voto do relator e também na sentença de primeiro grau, a inelegibilidade está sendo estendida a esses outros dois recorrentes, Amaro Alves Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, em razão do benefício que eles teriam oferido pela conduta desse investigado. No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ela se firmou no sentido de que a aplicação da pena de inelegibilidade referida no artigo 2214 da Lei Complementar 64, ela exige a prática do ato ilícito pela pessoa contra a qual está sendo aplicada a penalidade. No caso do 2214, o benefício, ou seja, a não participação, o mero benefício, ele só é admitido para a cassação do registro ou do diploma, não para a aplicação da pena de inelegibilidade. E, assim, basta lembrar que no processo que nós julgamos anteriormente, da relatoria do Dr. José Dantas de Paiva, esta corte entendeu desnecessária a presença do vice-prefeito, justamente porque, naquele caso, só estava sendo aplicado pena de inelegibilidade, já que se tratava de chapa não eleita e que, portanto, não havia a possibilidade de aplicar a penalidade de cassação de registro de diploma. E como a única pena aplicável era inelegibilidade e não existia nenhum ato ilícito cometido ao vice-prefeito, ele sequer precisaria compor a relação processual. Foi isso que afirmamos no processo que julgamos anteriormente. Inclusive, eu destaco do processo anterior a afirmação contida no parecer do Ministério Público daqueles autos, em que o Ministério Público diz: a sanção de inelegibilidade, a qual é personalíssima, atingindo apenas o autor da conduta abusiva. Foi o que dissemos no processo anterior. E no voto do doutor José Dantas, ele colaciona precedente do Tribunal Superior Eleitoral, em que se afirma o caráter pessoal da possível inelegibilidade. E tem sido esse, inclusive, o posicionamento uníssono do Tribunal Superior Eleitoral. É possível, sim, a condenação por abuso de poder do mero beneficiado quando for para aplicar a penalidade de cassação do registro ou do diploma. Mas, para aplicar a penalidade de inelegibilidade, é necessário que o condenado tenha diretamente praticado um ato ilícito. E no caso dos autos, em relação à conduta do Nildomar, não há nenhum ato ilícito apontado em relação ao Amaro e ao Amaro Júnior. Portanto, em relação a este fato, eu afasto a aplicação de pena de inelegibilidade quanto aos dois. Em relação a outro fato, que é a reunião havida com os moradores de uma localidade em que teria sido prometida a regularização fundiária em troca dos votos, apesar do voto do relator se valer de depoimentos testemunhais que informariam ter sido aquela reunião realizada já no período de propaganda eleitoral, posteriormente ao registro, ou seja, a partir de 16 de agosto, a própria coligação investigante afirmou peremptoriamente que aquela reunião ocorreu em julho de 2016, ou seja, antes do registro de candidatura. Portanto, não havia candidaturas à data da realização da reunião. Isso se torna incontroverso quando a própria coligação investigante traz essa afirmação para os autos. E se não havia registro de candidatura, não poderia haver a caracterização de captação ilícita de sufrágio, porque também a jurisprudência do TSE se firmou no sentido de que só se caracteriza captação ilícita de sufrágio a partir do final do prazo de registro de candidatura. Então, eu não reconheço a prática de captação ilícita de sufrágio relativamente ao fato decorrente de uma reunião havida com moradores de uma localidade na qual foi prometida a regularização fundiária. No entanto, reconheço a prática de abuso de poder político, porque, e aí é fato pessoal, do Amaro e do Amaro Júnior, eles prometeram a regularização fundiária
com a utilização da máquina pública em prol de suas candidaturas. Então, está por mais caracterizado o abuso de poder político nesta conduta. Então, com essa breve divergência de fundamento do voto do relator, eu afasto a inelegibilidade em relação à conduta do servidor Nidomar em relação a Amaro e Amaro Júnior e afasto a captação ilícita de sufrágio pela reunião realizada em julho de 2016. Então, se afastou de Nidomar, afastaria também da prefeita? Não, no caso da conduta de Nidomar, eu mantenho da prefeita porque ela teria o dever de fiscalização, o que não ocorre em relação ao Amaro e ao Amaro Júnior. Ele era secretário, não sei de formato qual pasta. O relator acolhe mantém os demais. Mantém, senhor presidente. Então, proclama o resultado. O Tribunal, na unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Só esclarecendo, senhor presidente, porque no caso aí o Amaro também fazia parte da administração pública. Não, qual dos dois? Ele era vice-prefeito e secretário. Um era vice-prefeito e o outro era secretário. Sim, o filho era vice, né? É. O filho era vice, mas o pai era secretário. E ele era candidato, o vice, né? Mas eu não reconheço a responsabilidade pela fiscalização. Vencido o juiz eleitoral Vladimir Capistrano, tão somente na fundamentação, no que afastava a caracterização do abuso de poder econômico de Amaro Saturnino e de Amaro Saturnino Filho em relação as postagens na internet. As postagens da internet de Nidomar. E afastando também a captação ilícita. E também afastando a captação ilícita só para em relação informar aqui, doutor Capistrano, que pelo consta nos autos, o pai era secretário municipal de tributos. Ou seja, não tinha responsabilidade sobre a fiscalização da atividade de outro. O pai de. Tem, porque. Nos terrenos eu reconheci. É isso mesmo. Nos terrenos eu reconheci. Eu afasto só em relação às postagens ficou bem claro. Proclamado o resultado. Algum outro processo judicial em mesa apto a julgamento? Não havendo, vamos à pauta administrativa. No PJE. E o primeiro é o processo administrativo número 92468, que aí o voto está disponibilizado. Eu imagino ser desnecessário leitura de relatório e até mesmo do voto. Então, somente a interrupção de requisição da servidora Maria Luísa Fonseca de Moraes na 51ª Zona Eleitoral, São Gonçalo do Amarante. E aí eu peço a opinião do Ministério Público. Doutora Cibele, por favor. Favorável, Excelência. Favorável. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, aprovada a unanimidade. O segundo é o 1398, Distrito 39, 65ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros. Este é uma requisição inicial do servidor federal Tiago Fernando de Araújo Silva, ocupante do cargo de assistente em administração do quadro de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E aí eu peço o opinamento também, doutora Cibele, por favor. Também de acordo, Excelência. Todos de acordo? Então, acompanhamos, senhor. Aprovado a unanimidade. E o terceiro é o 1397, Distrito 54, 64ª Zona Eleitoral, Extremóis. Também requisição inicial, servidor federal, Onésio Silva Guiar, ocupante do cargo de agente administrativo do quadro de pessoal da Defensoria Pública da União. Doutora Cibele, por favor. Novamente de acordo. Então, questione da Corte, todos de acordo, aprovado, a unanimidade. O quarto é o 1399, Distrito 24, 2ª Zona Eleitoral, Natal. É a interrupção de requisição da servidora Ana Maria Negreiros Pereira,
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal do Natal, doutora Cibele. De acordo. Também de acordo. A questão da corte, algum questionamento? De acordo, senhor presidente. Todos de acordo, aprovado. O quinto é o... que na verdade aí é o 1469, é o oitavo aí na ordem cronológica. É a resolução que fixa a data e aprova as instruções para a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pendências. Eu estou seguindo o padrão da resolução que foi definida nas eleições suplementares também, me recordo aqui no município de São José do Campestre e nos demais que aconteceram, e é o padrão que estou utilizando, as datas estão aí disponíveis. Eu imagino também ser desnecessário a leitura de voto. Peço o opinamento aqui do Ministério Público. É pendências. Excelência, hoje pela manhã o promotor entrou em contato comigo muito preocupado com a proximidade da data. Mas eu imagino que se o TRE consegue viabilizar, o Ministério Público tem que se acostar. Então, favorável. Eu estou utilizando... as datas, na verdade, são as que são disponibilizadas pelo TSE. E para este ano temos duas datas, que é a que a gente está utilizando aqui, 25 de novembro, né? Isso, e tinha uma outra em dezembro. 13, só que a de dezembro refletiria na questão da diplomação, que pegaria o recesso. O 9 de dezembro. Por isso que foi optado aqui para a data de novembro. Deixa eu só encontrar aqui. Eu imagino que quanto mais rapidamente se façam as eleições, melhor. Aproveita que tem outra, né? Isso. E o detalhe é que está no cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. E o mandato ele encerra 31 de dezembro. Então, se a gente deixar para que aconteça a eleição suplementar no ano seguinte, vai ter uma disputa na Câmara Municipal para eleger o presidente da Câmara, que será o prefeito temporário. E não é demais lembrar também a nossa obrigação aqui de fazer cumprir o mais rápido possível. O povo possa eleger aí. Exatamente, que o povo faça lá a sua escolha. O Ministério Público é a favor, sim. Desembargador Cornélio Alves. Também. Favorável. Doutor Glauber Alves. Favorável. Doutor André. Doutor José Dantas. Também. Doutor A data Luiz foi Gustavo. fixada para quando, presidente? A data, vamos... Segundo turno. Não, segundo turno não. Não, novembro. Ainda, o segundo estava em cima. Segundo turno não dá não, e não é disponibilizado pelo 25 de novembro. Já atrasou, mas já estão carregados. Não. Designar o dia 25 de novembro, domingo, para a realização da eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pendências para o exercício de mandato até 31 de dezembro do ano de 2020. Localizei agora, porque normalmente é que esse processo começou com um requerimento de uma parte interessada, ele é um pouco diferente dos outros, por isso que fiquei... Tem também requerimento para Alto do Rodrigues, mas aí o prefeito não está afastado, não há determinação do TSE ainda. Parece que está pendente de publicação de acordos. Não, o que está pendente de publicação é de Água Nova. Está pendente a publicação, não houve ainda. Então temos essa situação, e São José não. Guamaré também. Me ajuda aí, a 15ª zona é São José do Campestre, que está suspenso lá a decisão aqui. Então, aprovada a resolução para realização das eleições suplementares no município de Pendências. E, por fim, a resolução, é o processo administrativo número 1462/49, que é tão somente eu aqui na véspera do pleito, eu fiz a de referendo aqui da Corte, a resolução 37, que tratou da proibição da venda de bebidas alcoólicas no dia 7 de outubro, dia das eleições, no período de 6 às 18 horas. A rigor, haveria até mesmo
a perda do objeto aqui, mas como eu fiz aqui a de referendo, eu trago para referendo da Corte esta resolução. Todos de acordo? Então, aprovada a unanimidade. Não havendo nenhum outro processo administrativo, eu declaro encerrada a presente sessão às 15h27.